Vocês viram o slide? Viram ali alguém fazendo um esforço imenso de uma coisa muito pesada? Não foi essa a ideia com que nós ficámos? Às vezes aquilo parece o peso do nosso viver. Então viver, estaremos quase todos de acordo, não é uma tarefa muito fácil. Não é. E não é porque nós não somos espíritos ainda merecedores dessa facilidade e por isso nós estamos reencarnados em mundo fácil. Estamos reencarnados no mundo que precisamos, que é a Terra, e é um mundo difícil. Independentemente do governador dele ser uma alma extraordinária, ser um espírito de um geês crístico, o que nos diz muito. Então, em todas as fases da vida, nós temos desafios. Os desafios apresentam-se. Na infância, os trabalhos escolares. Que frete, meu Deus! E os trabalhos escolares que vão aumentando a sua complexidade, às vezes até a sua quantidade. As coisas vão sendo mais complexas, mais difíceis. Na adolescência, custa-nos às vezes perceber o mundo. E quando o vamos percebendo, vamos vendo que nela há muita dor, ele é um mundo muito doloroso. Depois, na juventude, temos que optar por uma profissão e hoje, mais do que nunca, desenvolver esforços para consegui-la. Porque aquela questão dos empregos antigos estava mais ou menos garantidos, aquilo que se passava de pais para filhos, hoje não é assim. Temos que conseguir, por esforço, alcançarmos o nosso posto de trabalho. Então, na época da maturidade, surgem-nos ainda também muitos problemas com os filhos, os próprios desafios da profissão, quantas vezes, e na velhice, o balanço do que é que vivemos, e às vezes um balanço que nos deixa muita decepção. Ai, se eu soubesse. É tão comum nós ouvirmos isto. Ai, se eu soubesse. Porque se nós soubéssemos, provavelmente não teríamos feito, sim, mas precisávamos de fazer e aprender para não voltar a fazer. Então, quantas vezes também, nesta fase da velhice, nos abandonam as nossas forças físicas? Elas entram em declínio. Entremeando isto tudo o que já dissemos e problemático, há ainda outras coisas com a nossa saúde, com os nossos desejos amorosos, com as dificuldades da própria família. A vida é repleta de encontros e desencontros, de despedidas, de lutas, de vitórias e muitas vezes também de muitos fracassos. Então, dependendo do ângulo que nós estamos analisando, a vida até nos pode parecer um castigo. Deus está-me castigando. Um autêntico peso a ser suportado. E realmente os problemas são inerentes ao nosso viver. São aqueles que nós precisamos passar. Vamos ver uma história muito curiosa que nos mostra como às vezes não entendemos o porquê das coisas. Era um jovem príncipe. Era herdeiro de um reino imenso. Todas as manhãs, quando acordava, ele recebia uma lista das tarefas que devia cumprir. Tarefas que o deixavam muito zangado. Porque iam desde limpar os seus sapatos, cuidar das suas vestes reais, arrumar os brinquedos e os jogos e, não poucas vezes, lavar e escovar o seu próprio cavalo e organizar o seu quarto. Embora não gostasse disto, achava que isto não era condizente com a sua posição de príncipe, mas era muito respeitoso para com o pai, o rei. E, em função desse respeito, ele obedecia. Não deixava de ficar olhando as terras e os campos infindáveis que pertenciam à sua família. Também reparava nos rebanhos, os palácios e até nos seus próprios súbditos. No palácio onde ele vivia, existiam muitos criados, prontos
para executar todas as tarefas. Por isso é que ele não percebia, não entendia, porque é que ele mesmo tinha que limpar as suas coisas. E isto foi-se avolumando, este porquê é que tenho que fazer? E um dia ele foi convidado a visitar um pequeno reino vizinho do enorme reino que era o de seu pai, para conhecer um príncipe da sua idade, quem sabe, talvez com o intuito de estreitarem os laços de amizade entre eles. O contacto com o herdeiro daquele reino fez que ele ainda pensasse mais em como era injustiçado por aquilo que lhe exigiam que ele fizesse. É que o outro príncipe tinha ao seu serviço, só para ele, 3 servos. Até o banho era preparado por um deles. Nada de tarefas a cumprir. Era só dar ordens. Quando regressou à sua casa, o príncipe foi logo falar com o pai. Não entendo, disse ele, porque o senhor faz isto comigo. Sou seu filho único, sou o seu único herdeiro, porque devo cumprir as tarefas tão comezinhas, tão simples, tão banais. Penso que até deve ser motivo de riso entre toda a criadagem do palácio. Como o pai sabe, eu vi no reino vizinho um verdadeiro herdeiro e o que ele deve fazer? Somente dar ordens. O rei, paciente, como devem ser todos os pais, sobretudo aqueles que gostam de educar, perguntou ao filho: como era o reino que você visitou? Era grande como o nosso? É claro que não, pai. É muito menor que o nosso, mais pobre, tem menos súbditos. E o castelo real é pelo menos 10 vezes menor que o nosso. Mas veja bem, pai, se num reino pobre o príncipe tem 3 criados para servi-lo, por que é que eu, num reino grande, tão rico, devo fazer o trabalho dos servos? Aquele pai sorriu. Pois é, meu filho. Saiba que há anos atrás, esse reino vizinho era 20 vezes maior do que o nosso. Nós crescemos, fomos ampliando o nosso reino e o reino vizinho foi perdendo o território. Seu avô sempre me dizia: se você não pode sequer limpar os próprios sapatos, como poderá um dia cuidar de todo um reino? Se você não é capaz de organizar o seu próprio quarto, como irá você governar todo um povo? São as tarefas simples, meu filho, que nos educam, nos preparam para executarmos tarefas maiores. Para comandar é preciso saber fazer. Até mesmo para que possamos exigir qualidade. Se você nunca lavou as suas próprias vestes, como saberá se o outro as lavou bem? Apenas aceitará o que ele lhe entregar. Você não sabe se está bem, se está mal. Os seus antepassados foram comprando as terras do reino vizinho, que as foi perdendo, não porque as conquistámos, mas porque não as souberam administrar. Talvez falte ensinar aos príncipes e herdeiros lições de humildade. E quanto é importante o trabalho simples, a simplicidade do trabalho diário. Como é importante, meu filho. O que é que me diz agora? O menino pensou um pouco e declarou apressado: digo que tenho uma lista de tarefas enormes para ir cumprir. Quero executá-las agora mesmo e vou começar por limpar os meus sapatos que se sujaram na lama do caminho quando eu regressei a casa. Então esta pequena lição mostra-nos que realmente aquilo que nos pode parecer tarefas pesadas, na grande maioria das vezes são lições para nós aprendermos. Então desconhece-se, pelo menos de minha parte eu desconheço,
alguém que tenha atravessado a existência sem enfrentar trabalhos, sem enfrentar dúvidas, sem enfrentar crises. Todos as temos. Entretanto, viver nunca esqueçamos. É uma dádiva divina. É Deus que nos concede uma bênção. Embora a vida também, como sabemos, envolve dores e sacrifícios, ela não se resume só a essas dores e esses sacrifícios. Há a emoção dos nascimentos dos filhos, a alegria de nós amarmos e sermos amados, a beleza de um pôr do sol, a beleza da chuva, o cheiro da terra molhada, aquele sol que brilha de dia e as estrelas que nos mostram a beleza do céu à noite. Então depende de cada um escolher quais os aspectos da existência que irá valorizar. É possível mantermos a mente focada numa longa enfermidade que se atravessou ou nas lições que com essa doença nós conseguimos aprender. Podemos valorizar apenas os esforços feitos em determinada direção ou valorizar, sobretudo, a satisfação da vitória quando chegamos a termo e conseguimos o que desejávamos. Então, conforme seja olhado o aspecto positivo ou negativo das experiências, viver será algo mais ou menos leve, em função de como nós quisermos carregar o fardo. Mas há um outro aspecto a ser considerado, a respeito destas dificuldades inerentes à nossa própria existência humana. Como tudo no universo, os homens também estão em constante aprimoramento. E as mulheres não? O que é que vocês acham? Claro, a humanidade, homens e mulheres, nós estamos em constante aprimoramento, aprendizado para aprimorarmos. Todos somos espíritos e todos somos espíritos em viagem para atingirmos a angelitude, o estado angelical. Cada existência terrena é apenas um diminuto instante nessa maravilhosa viagem pelo infinito, porquanto nós nunca mais morremos, somos imortais. Aqui estagiamos e talvez longo tempo na animalidade. Nós estagiamos nos reinos inferiores da criação e da natureza. Então, por vezes, nessa animalidade, nós estamos muito tempo percorrendo trilhos somente por instinto. Depois, como criaturas humanas, conquistamos a consciência e desenvolvemos a inteligência, para então agora e sim começarmos a aperfeiçoar os sentimentos, passando desse modo, com sentimento, a jornadear a caminho da perfeição. Agora, para isto, nós necessitamos aprimorar a nossa sensibilidade. Tornar que a nossa sensibilidade seja valorosa, que ela seja nobre, justa, boa, caridosa. As experiências boas e más com que nós, as criaturas, nos deparamos são justamente a preparação para o nosso glorioso futuro. Aliás, isso já acontece hoje. Passamos por uma fase menos boa, ultrapassamos-la. Quando lembramos, sorrimos. Mais um degrau que eu subi, mais uma etapa que eu venci, mais algo que eu conquistei. Agora imaginemos quando formos espíritos puros, passar em revista tudo aquilo que nós passamos e, pelo nosso esforço, não torpedeando ninguém, não enganando nada, nós conseguimos alcançar essa posição. Então é preciso, muito preciso, que os nossos instintos gradualmente percam a sua força, os instintos da animalidade, dando lugar às nossas virtudes. Conquistarmos aquelas que ainda nos faltam. E as que nos faltam muitas vezes, a principal, é amar. Não amar como uma manifestação de posse. Meu marido, a minha mulher, o meu filho
e aquilo que os homens mais gostam, a minha sogra, porque ninguém é dono de ninguém. Somos todos espíritos em crescimento, todos merecendo respeito uns aos outros. Agora façamos então esse amar de forma sublime, preocupando-nos em ver feliz o ser amado, ainda que ele não nos ama a nós. É esse o amor incondicional. Educar a nossa própria sexualidade. Isto hoje é tão importante para a nossa juventude. Educar a nossa sexualidade, percebendo-a como uma energia criativa e não como um brinquedo. Uma energia criativa que está em harmonia com o próprio cosmos, com o universo. Esquecermos as nossas tendências de dominar pela força. Eu posso mais do que ele, exijo. Eu quero, tenho direito. Não. Vamos aprender a convencer o outro pela lucidez dos nossos argumentos. Abdicarmos definitivamente da violência, desenvolvendo a afabilidade, a doçura, o modo calmo e tranquilo com que devemos falar com o outro. A vida chama as criaturas para um amanhã de luz, um amanhã de paz e de ventura. É só nós querermos. Não é possível, e acho que vocês concordarão comigo, não é possível cultivarmos um bonito jardim num charco pestilento de águas paradas. É possível. Então, se nós queremos estar chafurdando nesse charco, como é que nós vamos ser bonitas flores? Temos que sair de lá. Desenvolver as virtudes para conseguirmos sair desses charcos. É justamente por isto que a vida nos parece difícil, tão difícil. Os homens, e as mulheres, nós estamos constantemente convidados a abrir mão dos nossos velhos vícios. Paulo no Evangelho dizia-nos isto tão bem e de um modo tão bonito. Deixai o homem velho, deixem o homem velho, queiram o homem novo, ou seja, o homem vicioso, não, o homem virtuoso. Quanto maior for a resistência em aprendermos as lições que a vida nos mostra, tanto mais dolorosa será a nossa vida. Assim, se queremos ser felizes, desfrutar de bem-estar, passemos a remar, não contra, mas a favor da maré. Façamos o nosso percurso a favor, ao acompanhamento da própria vida, ao sabor da maré que ela nos mostra, tirando as lições necessárias. Dominemos os vícios, como já dissemos, tomando consciência de que eles é que nos infelicitam e tornam a nossa existência penosa. Quando todo vicioso perceber isto, não vai querer mais o vício. Amemos a vida, sejamos honestos, trabalhadores, bondosos e também, por que não, puros de coração. Em pouco tempo, se aqui estivermos, o nosso viver se tornará leve e jovial, pois instalamos um céu, o verdadeiro céu, dentro da nossa própria consciência. A criatura humana, pela sua procedência espiritual, está equipada de todos os recursos que nos facultam a crença natural na imortalidade da alma. Então, o que é? Uma vida ainda que longa de 100 anos, o que é isso? No imenso percurso da nossa vida espiritual, da nossa imortalidade. Então, na alma predomina a ancestralidade da fé espontânea. Ela está em todos nós. E ela constitui um recurso iluminativo, a fé. Ela abastece de ânimo para nós resistirmos a qualquer adversidade, qualquer infortúnio. E porquê? Porquê é que a fé consegue isso? Por sentirmos que a nossa existência corporal é, sem dúvida, uma experiência educacional, mas não é a realidade com toda a sua exuberância.
Essa realidade é a realidade espiritual. Já hoje dissemos e vamos repetir. Quem perde bens, perde muito. Quem perde amigos, perde mais. Quem perde familiares que ama, perde muito mais. Mas quem perde a fé, perde tudo. Se não tivermos fé, somos uma candeia apagada. Então a realidade está na nossa própria fé, porque à medida que nós enverdamos pelos enredos dos nossos comportamentos conflituosos, se tivermos fé, nós elaboramos mecanismos de resistência contra eles. Não andaremos inquietos, nem nunca nos passará pela cabeça. Quem tem fé, nunca lhe passará pela cabeça aniquilar a sua própria vida, suicidar-se. Porque muitas vezes o suicida pensa que vai poder fugir definitivamente dos sofrimentos e das frustrações. O que nós, infelizmente, sabemos que não é verdade. Então, inconscientemente, quando eles se revoltam contra os impositivos da evolução e apenas buscando os prazeres cujas sensações criam que tivessem uma duração ilimitada e não têm, quando querem ficar longe das responsabilidades e sem esforços, é nesse momento que nós sabemos que predominam as sensações e eles deixam-se iludir pelas falsas alegrias que desfrutaram. Toda a historiografia da vida é formada na evidência da imortalidade da alma. Então como é que eu, matando um corpo, fujo das minhas necessidades reais? Não tenho como. Elas se me apresentarão. Então, todas as etapas do pensamento humano, nos diferentes povos, em épocas antigas, sempre tivemos em nós, inato, nasce connosco, que há algo mais do que apenas e só o corpo. Apesar disso, então, apesar deste conhecimento que está em nós, o desejo de acabar com a existência para fugir das responsabilidades é um sentimento fantasioso de negação, com o qual se debatem os mais variados sistemas que vão criando na sua mente para justificar o ato que farão. Então, o fim de tudo não é a morte do corpo. Apenas e só se libertaram do peso da vida do corpo. Compreende-se, então, que indivíduos de formação académica, e são muitos, trabalhados pelos fatos palpáveis dos seus laboratórios, invistam somente no desgaste do ser, quando o ser entra a definhar as suas forças biológicas e eles procuram ignorar por sistema e por hábito a existência do espírito. Quantos cientistas estão fazendo? Não se preocupando com o ser real que nós somos. Eles perceberem que antes do corpo que agora temos, o nosso espírito já era, e que depois da morte do nosso corpo, o nosso espírito continuará sendo, porque ele sobrevive. Falámos da ciência e a religião. Quando os próprios religiosos buscam apoio naqueles que fazem investigação parapsicológica, chegando a conclusões que excluem a interferência dos seres espirituais na vida, e a essas religiões dá jeito que eles tenham enverdado por esse caminho, negando o espírito. Mas isso é uma conduta que nos surpreende. É pelo menos esquisita. Porque se essas religiões pregam a imortalidade com o apoio na teologia e nas suas fés, como é que eles se recusam a aceitar os factos que comprovam essa imortalidade? Procurando explicações materialistas para todos os fenómenos paranormais. Mais tarde ou mais cedo, têm que aceitar a realidade daqueles que apresentam pela sua expressão mediúnica a realidade do espírito, a existência do espírito e a comunicabilidade dos espíritos. Ora, essas religiões muitas vezes o fazem, disfarçando os próprios conflitos internos,
a fim de conseguirem convencer os seus prosélitos, dominando de algum jeito as suas mentes. Quantas das vezes esses profitentes dessas religiões também são almas frustradas, com existências difíceis e que lhes parecem inúteis, porque não compreendem o amanhã espiritual. Então, vamos, dentro do que nos esteja possível, a nós que estudamos esta doutrina do consolo, esta doutrina maravilhosa, que nos dá a oportunidade de, se quisermos, de investigarmos os fenómenos paranormais, porque eles estão todos comprovados. E aí concluirmos pela existência dos seres espirituais. Não nos importemos que os outros ajam como se o corpo fosse o seu único bem, o único bem de que dispõem, permitindo-se extravagâncias, excentricidades, entregando-se muitas vezes até ao uso desordenado dos recursos do prazer. Não nos importemos com eles, porque esses prazeres apenas os estão consumindo. E esses que assim se conduzem mostram quantas vezes atitudes arrogantes para com aqueles que, na humildade da sua crença em Deus, vão aceitando as dificuldades da vida. Pois essas almas, as que desconhecem essa realidade, são prepotentes, exibicionistas, agindo sempre que possível de forma contrária à própria evolução espiritual. É sempre estranho o comportamento do indivíduo que se diz espiritualista, e alguns até espíritas em particular, quando extrapolam os limites do respeito aos direitos alheios. Não podemos admitir. Não podemos em nenhuma circunstância ser fiscais dos outros, sermos juízes na causa dos outros, porque muitas vezes esse juízo é impiedoso, é um juízo impiedoso ao próximo. A visão da imortalidade tem que trabalhar no nosso íntimo, o íntimo do indivíduo, permitindo-nos a pouco e pouco eliminarmos os nossos instintos primitivos, que são eles que nos prendem à inferioridade. São eles que nos despromovem para degraus mais baixos na escala do progresso. A morte, porém, na sua constante visita a todos nós, a todos os seres vivos, sempre chega e arrebata, convidando, então, às vezes a tardias reflexões, quantas vezes a revoltas e a desesperos. São assim tratados todos aqueles que da vida somente esperam recompensas e desprezam os elevados sistemas que preservam e defendem os verdadeiros valores espirituais. Todos aqueles que se propõem sempre a negar a imortalidade da alma, procurando demonstrar que só a vida material resume a realidade da existência, enfrentarão naturalmente o próprio acordar, além das sombras angustiantes dos processos de fixação perturbadora a que se deixaram conduzir. Todos iremos acordar do lado de lá, e aí a realidade se nos apresentará. Poderoso, inevitável, o tempo acompanha o dissipar de tudo e de todos. O tempo. É ele que ajuda às transformações, às decadências, também às glórias. É ele que até ao momento da morte nos vai mostrar o tempo que se abriu as portas da vida verdadeira, daquela que é intransferível, e nos vai propor novas ações e realizações futuras em nome da harmonia e da beleza que predominam no universo. E se ainda hoje muitos de nós trilhamos os caminhos do sofrimento, pode parecer até chocante o que vamos dizer, mas é a realidade. É culpa nossa. Mas mesmo assim, sendo nós os culpados da nossa desdita, não estamos desamparados. Jesus não nos abandona.
e continua a assistir-nos carinhosamente, amparando-nos a marcha, inspirando-nos as realizações e provocando em nós a admiração e o respeito que nos merece Ele, Jesus, por todos os séculos em que o vamos conhecendo. Jesus, só o seu nome, suscita em nós um pensamento de gratidão perante a sua grandeza espiritual. Inspira-nos em cada Natal à concórdia e à fraternidade para todos os corações e para todos os povos. E porquê? Porque nós temos gravado a fogo nas nossas consciências o seu precioso ensino. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. Recordemos o dia então, esse dia distante, há mais de 20 séculos, quando o divino pastor nasceu entre as suas ovelhas que somos nós. Quantos de nós estaríamos reencarnados à época de Jesus? Esse é que é o verdadeiro sentido do Natal. O amor de Deus para com os homens, permitindo que Jesus viesse a nós. Jesus deixou o brilho das estrelas para mergulhar nas sombras da terra, servindo-se de um vaso carnal, um corpo especialíssimo, pertence de uma grande mulher, Maria de Nazaré. E aquele menino, enviado por Deus, vinha para ensinar aos homens, seus irmãos, a lei maior do amor. Deixemos então que as vibrações dele nos cheguem ao nosso espírito e passemos a viver a mensagem do Mestre, que é o nosso modelo e o nosso guia. Este nascimento singular, há mais de 2000 anos, num momento de grande alucinação coletiva na Terra, parecido com o de agora, assinalava um período de preparação para a paz. Não o reconhecemos. Ou melhor, não o quisemos. Não quisemos conhecer Jesus. Apesar disso, ele foi e é a força do amor que modificou as estruturas do pensamento e da razão, alterando por definitivo a face do nosso planeta. Tudo passa, menos Jesus. Nunca mais a Terra seria a mesma depois dele. É certo que ainda não cessaram os combates do homem e da mulher contra os seus irmãos. No entanto, permanece o sentimento de fraternidade em memória e em homenagem a ele. Nestes tempos de incertezas momentâneas, de crises morais graves, não há como sobrevivermos se não amarmos. Jesus precisa ser a máxima referência de nossas vidas, mas não o Jesus distante, aquele que imerecidamente crucificamos nas alturas, mas o Jesus amigo, o próximo, o conselheiro amoroso de todos os dias. Notemos que ele não se deixou esmagar pelo peso das nossas maldades, quando lhe ceifámos a vida física. Ao contrário, sem queixumes, Jesus rejuvenesceu e agigantou-se em espírito para nos perdoar e nos assistir. Sabendo isto, como é que nós podemos queixar-nos do peso das nossas vidas? A vida de cada um de nós só terá o peso que nós lhe quisermos adicionar. Que Jesus nos abençoe e que façamos a reflexão de tanta coisa que ouvimos, talvez até demasiada, mas que se torna necessário para nós, em verdade, percebermos o que estamos aqui fazendo, porquê é que estamos na Terra, para quê, e porquê é que o embate de tanta coisa em nós dói, para nós aprendermos alguma coisa. Então que Jesus nos consiga, é um favor que lhe pedimos,
que Ele nos consiga fazer perceber, aceitar resignadamente, para nós amanhã ou depois, então sermos profundamente felizes e sem dores.